sobre voltar ao primeiro amor. Hã? Se alguém tiver o carro placa TKY 4G06, se puder ir lá no estacionamento. Está aqui esse carro, TKY 4G06. Se tiver aqui, por favor, vamos desentalar alguém lá. Amém? Todo mundo bem? Todo mundo já abraçou todo mundo? Já conhece todo mundo? Maravilha! Então vamos sentar um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai ter uma dinâmica. Bom, a palavra hoje é essa, né? Tá tão tecnológico que hoje nem preciso pegar no microfone. Gente, nós vamos começar falando sobre uma coisa muito simples, muito simples. Deus, Ele nunca quis um pedacinho de você só. Ele nunca quis metade de você, nem de mim. Ele não quer a gente em pedaços. Ele sempre quis tudo. Lá em Deuteronômio 6,4, Deus fala assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso, na verdade, não é um convite, né? Ele não está falando assim, te convido a amar a Deus, não. É um mandamento. E não é na hora que você sente, hoje eu estou com vontade de amar, vou amar. Não, é o tempo inteiro. Principalmente quando você não sente, quando você não quer, né? Isso aí, lá no comecinho, né? Aí vem Jesus. E aí em Lucas 10, um moço chega para ele e fala, o que eu faço para ganhar os céus? E aí ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o seu entendimento. Gente, tá mais forte, não tá? Tá mais forte, né? Então é amar com emoção, com a mente, é amar com decisão, com atitude. Não é só falar, eu te amo, Jesus. E depois continua vivendo sua vida de segunda a sexta, lá igual a gente sempre viveu. Não. Na verdade, não tem espaço para meio amor, né? E 2 vezes, hein? Já. Falou lá no começo, falou por Jesus. Só que aí acontece uma coisa. Lá em Apocalipse, Jesus olha para uma igreja. A igreja de Éfeso, talvez vocês já tenham lido a respeito disso, né? Era uma igreja linda, uma igreja que trabalhava, perseverava, fazia tudo bonito, fazia tudo certinho. E aí ele fala assim, Jesus falando para João, né? E escrevendo as igrejas, ele fala assim, eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Vou falar de novo, hein? Faziam tudo certinho, eu vou ler a passagem já. E Jesus fala assim, eu tenho contra você. Alguém quer aqui ter Jesus contra você? Eu tenho contra você que se abandonou o primeiro amor. Eles não tinham saído da igreja, eles não tinham abandonado a fé, eles tinham perdido o amor. Eles não tinham parado de fazer as coisas, de vir para oração, de vir no single. Eles não tinham parado de fazer nada disso. Nem parar de vir ver o culto do pastor Edson, não. Eles tinham parado de amar. Eles pararam de amar. E talvez a gente pode ser que esteja um pouquinho dessa forma hoje. Então a gente vai abrir aqui um pouquinho para a gente poder entender. Porque tem muita gente que continua vindo, continua fazendo as coisas, continua servindo, carrega a cadeira para cá, cadeira para lá, mas por dentro não sente. Quero que você escute essa palavra, sente, sentir, não sente mais. E o mais perigoso ainda do que sentir é que a pessoa se acostumou a não sentir. Então, tá bom, eu estou ouvindo a palavra e assim, hoje Deus não veio condenar nenhum de nós, Ele veio nos lembrar. Tem um versículo que fala assim, nessa passagem mesmo lá da igreja de Éfeso, lembra de onde você caiu. Quer dizer que a gente caiu, né? Lembra de onde você caiu e se arrependa e volte. Opa, ele quer vir de volta, né? Isso é boa notícia, né? Porque você não perdeu a Deus.
você só parou de amar como você amava no começo. E isso é muito forte, muito forte. O tema de hoje é esse: como voltar ao primeiro amor, como voltar a se apaixonar por Deus. Eu não sei vocês, se vocês são crentes há muito tempo ou recentes, se vocês eram crentes quando eram adolescentes, mas existia uma coisa nas igrejas antigas, que era, tinha consagração todo sábado. Você ia lá e você ficava horas de joelho, você orava, você buscava a presença de Deus, sem ninguém ver. Se você sabe no teu interior, lá dentro do seu coração, que você deveria sentir algo mais por Deus, que você não está sentindo, que você queria ouvir a voz de Deus, Pastor Edson sempre fala isso, né? E você não está ouvindo. Então eu quero, junto com você aqui hoje, trilhar um caminho que vai nos ajudar a voltar ao primeiro amor, a se apaixonar por Deus de novo, a desenvolver sentimento forte por Deus. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. Tem gente que vai falar assim, eu tenho que amar a Deus, né, com a minha obediência. Eu sou obediente, tá bom, já estou amando a Deus. Eu não roubo, não mato, não fumo, não traio a gente não é casada, né? Vou pular isso aí. Eu não faço nada de errado, não saio matando ninguém por aí. Então, tá certo. A gente tem que amar a Deus, né, com o nosso racional, mas a gente precisa ter um sentimento ativo de amar a Deus. Que a gente esteja sentindo ou não sentindo. Através dos nossos atos de obediência, sim, mas nós também precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com todos os nossos sentimentos, com todo o nosso ser, com toda a intensidade que existe em nós. A gente precisa amar Deus com as nossas emoções, com os sentimentos. A gente ninguém ensina a gente isso, né? Você sabe amar Deus? Você sabe amar a Deus? Ninguém te ensina, para amar a Deus você tem que fazer A, B, C. A gente não é ensinado. A gente recebe essa dose de amor quando a gente conhece Jesus e a gente precisa resgatar todo dia. Voltar ao primeiro amor, queimar o coração de vontade de... Eu não vejo a hora de chegar em casa porque eu quero me ajoelhar ali e orar. Isso é estranho pra gente? Não era pra ser. Voltar ao primeiro amor. Independente de quanto tempo faz que a gente entregou nossa vida para Jesus, né? Novos convertidos, veteranos na fé, a gente precisa ter aceso, a gente tem que manter o nosso amor por Deus. Não podemos abandonar o primeiro amor. A gente está lendo a Bíblia no Corajosos 5, aqui quem está leu Levíticos, Números, e lá quando falava do tabernáculo, falava assim, a chama não pode apagar. Nem de dia, nem de noite, nem na chuva, nem no frio, nem no calor. Aquela chama lá, aquela chaminha lá, não podia apagar em momento algum, né? Às vezes a gente fala assim, eu já caminho com Deus há muito tempo, a minha vida com Deus tá boa, tá normal, mas não é assim. A gente, mesmo andando com Deus há muito tempo, a gente tem que se apaixonar, a gente tem que continuar com a chama acesa, com o amor vivo, ansiar, continuar buscando. A gente não pode perder isso. O amor por Deus tem que ser intenso. Tem uma coisa muito engraçada que acontece na vida da gente, né? A gente, às vezes a gente fala assim, eu preciso sentir para poder amar. Preciso sentir o poder, a presença de Deus para eu poder amar a Deus. Mas não é o contrário. A gente tem que primeiro amar. E aí depois a gente vai sentir. Você lembra do que Davi falou para Salomão aqui? Busque, ele te deixará que você o encontre, mas você tem que buscar. Primeiro a gente busca, primeiro a gente faz, depois a gente sente. Precisamos fazer, precisamos amar a Deus, mesmo sem estar sentindo nada. Fala, gente, não estou sentindo nada, não estou ouvindo a voz dele, não estou ouvindo um trovão, nem uma brisa, a jumenta do Balaão não falou nada para mim essa semana. Não! A gente precisa primeiro, a gente precisa amar e depois sentir, né? Às vezes a gente fala assim, não sentir nada por Deus é normal, mas não é.
não é normal, não é neutro. E posso falar uma novidade para vocês? Não sentir nada é pecado. É pecado. Porque às vezes a gente pensa assim, estou fazendo um monte de coisa para Deus, está tudo bem, mas a gente está fazendo as coisas com indiferença, a gente está fazendo porque a gente tem que fazer, a gente está perdendo o essencial. Deus é o ser mais digno de amor que existe. Você ama seu filho, você ama sua mãe, você ama seus irmãos, pense em alguém que você ama muito. A gente precisa amar Deus muito mais. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Né? Eu não estou julgando e não estou falando para ninguém aquilo que eu não vivi. Teve fases na minha vida em que eu estava completamente fria, coração gelado, não sentia Deus, não ouvia a voz dele, completamente indiferente ao Espírito Santo, indiferente a Deus, e aqui Jesus fez. E aí eu me coloquei diante de Deus, foi necessário reconhecer isso, me arrepender, porque a gente precisa se arrepender. Pedir perdão, me esforçar para sentir queimar de amor de novo, para ter sentimento, desejo, anseio por Deus, sabe? Às vezes a gente tem sentimento forte por um monte de coisa, por coisas pequenas e banais. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, nossa, eu amo aquela comida, eu amo aquela feijoada que a minha avó faz, eu amo, estou com muita vontade, eu estou com desejo de comer aquela picanha mal passada, e as coisas assim na cabeça da gente é muito estranho. A gente fala, nossa, que vontade de ir para a praia, dar um mergulho no mar, né? A gente coloca isso, eu falo isso porque em determinados momentos, né, a gente tem isso, né, a gente fica empolgado, né? Eu, por exemplo, quando tem uma corrida oficial para correr, eu fico muito empolgada, eu falo, é domingo que vem, não vou comer doce, eu vou me preparar. Então, assim, a gente se prepara, a gente fica feliz, empolgado. Aí tem gente que é fissurado por adrenalina, pula de paraquedas, gosta de fazer essas coisas, sabe? E aí eu fico pensando, né? Desejar por isso, desejar muito isso, às vezes a gente não tem essa alegria, o mesmo ânimo, quando a gente fala, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos para a igreja, a gente fala, que legal, é o dia do culto, eu vou ouvir a palavra de Deus. Não, a gente acha um fardo, um peso, às vezes a gente acha enfadonho, uma obrigação. Nossa, já fui para o culto, já fiz minha obrigação. A gente, às vezes, isso são sinais de que às vezes os nossos desejos estão descompensados, ou que a gente ainda não tem uma maturidade assim, espiritual, emocional, não trabalhamos para mostrar para o nosso coração, trazer essa revelação de como a intimidade com Deus é um negócio incrível, gente. O relacionamento com Deus é muito melhor e mais prazeroso que pular no mar. É aventura todo dia, ouvir a voz de Deus, escutar o que Ele tem para falar para a gente. Você está indo por um caminho, e como diz a palavra, né? Você está andando por um caminho e você ouve a voz de Deus falando, esse aqui que é o caminho, andai por ele, não é por ali por onde você queria ir. Gente, não tem coisa mais incrível que isso. E isso é viver a vida com Deus. Eu vou ler lá, Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, teu trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Olha que igreja boa, não suportava gente ruim não. E que puseste à prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Vocês têm perseverança. Os caras não desistiam fácil. Suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Era uma época de muita provação. Você falasse que você era de Jesus, você podia ser morto, virar candeeiro lá nas ruas de Roma. E eles suportaram as provas. Aí vem aquela frase, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só, é possível você estar na igreja, fazer de tudo, ser líder, aprender, ensinar, morrer por Jesus e deixou o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Assim, aí ele fala, né,
quem tem ouvidos, tal. Mas olha que engraçado, Jesus está falando com a igreja de Éfeso em Apocalipse. Ele fala: conheço as tuas obras, conheço teu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não suporta gente ruim, que você prova os falsos apóstolos, você persevera, não desiste. É uma igreja, ou seja, era uma igreja boa, ativa. Era uma igreja que fazia tudo exatamente do jeito que Deus queria, pelo menos externamente. Externamente. Tipo assim, tinha culto, tinha evangelismo, tinha oração, tinha reunião do single, tinha tudo certinho lá nas convenções. Mas Jesus chega e fala: ó, tenho porém contra você que se abandonou teu primeiro amor. Não foi algo que alguém perdeu sem perceber. Agora vamos olhar para nós? Não é algo que a gente perde sem perceber. É alguma coisa que vai sendo deixado de lado, abandonado. Ah, eu leio a Bíblia no Corajosos para colocar lá o ok. Mas será que eu fiquei 10 minutos conversando com Jesus? Nossa Deus, o povo lá em Levíticos não podia deixar apagar. Jesus, a minha lâmpada está apagada, me ajuda a ver. Será que a gente passou um tempo conversando com ele sobre aquela palavra na nossa vida? Perdeu o primeiro amor. A gente precisa entender, né, que, assim, de propósito a gente conquista. Você aceitou Jesus? Aceitou Jesus. Você quis aprender? Você leu a Bíblia? Você leu o livro? Você ia em todos os cultos? É de propósito que a gente conquista. É na força. Mas, por preguiça e desinteresse, a gente vai deixando esfriar, vai deixando apagar, né? A gente ouve muito a frase hoje em dia, né? Temos que ser intencionais, temos que ser intencionais. Aí ele fala ainda assim, ó, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, volte às práticas do início. Ou seja, você caiu, você não está onde você devia estar, você errou, Éfeso, igreja de Éfeso, você pecou, você se afastou e agora você precisa voltar, precisa se arrepender, porque é pecado se deixar esfriar. Deixar esfriar, acontece, né? A Bíblia fala, né, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então a culpa não é minha, é da iniquidade. Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Aí, qual que é a solução para isso? Tem várias soluções. A gente vai andar um degrauzinho por vez aqui. A gente precisa primeiro se arrepender. Porque a gente sabe que arrependimento é a solução do pecado. Toda vez que a gente peca, a gente se arrepende, deixa o pecado, somos perdoados por Deus. E agora vamos na outra direção, voltamos para a direção certa e precisamos voltar para buscar o amor. Mas primeiro a gente precisa se arrepender. Jesus disse, volte a fazer as obras que você fazia no começo. De que forma? Para voltar para o amor, é preciso agir, praticar as obras. Atos externos, ok, mas também internos. Para sentir o amor, a gente tem que ser intencional. Perguntar para vocês, como é que você vai amar quem você não conhece? Você conhece Jesus? Sabe o que eu estou fazendo nessa leitura da Bíblia aqui, que é o Corajosos 6? Toda vez que Deus fala, eu marco de uma cor lá o que Deus fala, para poder entender o que Deus fala. Como é que Deus fala? Como é que Deus pensa? O que ele pensa quando alguém vai lá e fala, Deus, eu queria estar de volta lá no Egito, que lá tinha carne. Como é que Deus pensa quando vê isso? Fogo nele na família inteira. Como Deus pensa? Como que a gente vai amar quem não conhece? Como é que você vai amar quem você não dedica tempo e atenção? Por quê? Vou falar para vocês, a gente lê a Bíblia, sentar lá, ler o capítulo, ticar e ir embora trabalhar, se aquela palavra não ficar na nossa mente, não trabalhar a gente. Quando você ama alguém, você quer passar tempo com a pessoa, não é? Você pensa na pessoa o tempo inteiro, né? A gente fica meio abobado quando gosta de alguém, não é? A gente, né, quer estar junto, quer falar, e aí? Ô Jesus, como é que tá? Como é que tá? Como o senhor está me vendo? Como é que você vai amar alguém que você não considera, você não pensa, não passa tempo com ele, não pratica intencionalmente formas de amar aquela pessoa? Meu, se eu tenho alguém do meu lado, se eu tenho minha mãe tem 80 anos, meu, às vezes ela fala, não me sinto amada. Aí eu vou lá e falo, se tudo que é vovó, o que você quer? Você quer o pãozinho fofinho da padaria de lá? Você quer que eu faça isso? Você quer que eu faça aquilo? Porque eu quero que ela se sinta amada. E para Jesus, como é que a gente faz?
investir no amor com essa pessoa, agradar essa pessoa, agradar a Deus, né? Uma das formas de amar a Deus é assim, obedecendo seus mandamentos. Mas qual que é o mandamento que ele deixou para nós, assim, o mais forte, que ele falou assim, tudo se resume nisso? É o Shema, né, que está em Deuteronômio 6, 4, 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Coração, emoções, desejo, afeto, tudo aquilo que você deseja, os teus sonhos para o ano que vem, inclui se estar mais perto de Deus, buscar mais a Deus, falar, Deus, não vou tirar férias para ir para a praia, eu vou tirar férias para eu ir lá para um lugar lá bem tranquilo e vou ficar em jejum lá 5 dias buscando a face de Deus. Essas férias ninguém quer, né? Você precisa sentir Deus, coração, alma, identidade, mente, interior. Deus ocupa o centro de quem você é. Como que é o teu pensamento quando você não está na igreja, quando você está na rua, quando você está vendo televisão, quando você está na internet? É Deus que está ocupando o seu pensamento com tudo que você está vendo ali? Será que Ele está na nossa alma, que a gente está amando Ele com a nossa alma? Porque se eu estou vendo pornografia na minha mente, eu não estou amando Ele com a minha alma, não. E força, ação, esforço, prática. E aqui é uma coisa engraçada, né? Tem que fazer força para amar a Deus. Alguém já pensou nisso antes? A gente precisa fazer força. Tem que se esforçar. A gente ama mesmo quando a gente não sente. Lá em Israel, esse versículo que eu li para vocês, eles repetem todo dia, de manhã e de noite. Ensinam para os filhos, escrevem nas portas e eles vivem isso constantemente. E aí quando foi lá em Lucas, né, quando o moço perguntou, ele falou assim, Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, aí acrescentou mais um, de todo o seu entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. 4 dimensões, né, coração, entendimento, alma, quem a gente é por dentro. Deus ocupa o nosso interior. Fazer força, ações práticas, esforço. A gente vive isso no dia a dia, né? Às vezes tem gente que está trabalhando para Deus, está fazendo muito, está servindo, mas o coração não está ali. E isso é sério, porque Deus não está olhando só para o que você faz, mas Ele vê o que você sente no seu interior. O que você faz, os homens veem. Se é isso que você quer, só que os homens vejam, né? Mas não. Deus vê o que a gente sente, o que a gente pensa, o que está lá por dentro. Amar a Deus é o maior mandamento. Amar com todo o coração, alma, força e entendimento. Significa que a gente não vive de desculpinha. Ah, não estou com vontade de orar hoje não. Amar a Deus com força é orar mesmo assim. Mesmo que eu não estou com vontade, eu vou lá orar com força. Ah, não estou a fim de ir para o culto não, choveu pra caramba. Não quero ir para o culto não, mas amar com força é se mover e ir para o culto, mesmo sem querer, mesmo cansado, mesmo quando você está chateado, você deixa de trabalhar? Não, né? Ai, não quero fazer isso, ai, não quero fazer aquilo. Amar a Deus é fazer, mesmo quando a gente não quer. E o nosso querer, né? Ai, eu quero isso, eu quero aquilo. O não quero, não estou afim. Ah, hoje em dia tem uma expressão diferente, né? Não estou afim. Vamos para a igreja? Vamos orar? Ah, não estou afim. Esse não quero nosso, às vezes nos atrapalha muito, muito. Às vezes Deus pede para você ir falar com alguém, pedir perdão. Aí você fala, vixe, eu não vou me humilhar não, Deus. Aí não, né, Deus? Quero não. Bom, mas se você vai amar Deus com todas as suas forças, aí você vai sim, sem colocar desculpinha. Você vai se esforçar, empenhar, sem medir esforço. Tá doendo, mas eu vou. E amar a Deus com entendimento, amar com a razão, se esforçando para aprender, ensinar, ler, buscar sabedoria, como diz em Provérbios, escolher amar acima do que você sente. Gente, tudo isso é amar, bastante coisa, né? Amar a Deus, né? Sentir. Agora uma coisa, voltar de novo, eu vou bater nessa tecla. Viver sem sentir nada, viver indiferente, é sinal que tem alguma coisa errada. E tem uma armadilha muito grande na vida do cristão que chama apatia. Apatia.
Apatia é indiferença, é não sentir nada, é um coração que não se move mais, que, tá bom, tá chovendo, tá bom, vamos orar, tá bom. Aí você começa a orar, você olha do lado assim, né? Também não é para ficar olhando do lado na hora da oração, né? Mas às vezes a gente olha do lado, tá mexendo no celular, tá olhando para ver quem é que tá lá na igreja. Olha, aquela pessoa veio. Apatia, não sente nada, indiferença. E isso é muito perigoso, porque você continua vivendo a vida cristã, você continua ir para o culto, continua, mas está sem vida por dentro. Então não vamos ser apáticos, gente. Sabe que a apatia é quando nada mais te move. Qualquer jeito tá bom. Você vem, mas você não sente nada. Você ouve, mas você não responde nada. Você ora, mas parece que está tudo vazio. Apatia é um coração que parou de reagir. Parou. E quando você está no lugar certo, mas com o coração desligado. Você está na igreja, mas não está presente. Você está até cantando, mas você não está sentindo nada. O corpo está aqui, mas o coração não. Está só de corpo presente. E uma coisa muito perigosa, apatia não é só falta de emoção. Está escrito aí, né? Cuidado com a apatia. Não é só falta de emoção. Apatia é desconexão. Está longe da conexão com Deus. É quando você continua fazendo as coisas de Deus sem viver Deus. Quem já foi casado aqui e é divorciado, que nem eu? Apatia é quando, tipo assim, a pessoa nem olha para você, não fala nem bom dia. Não tem relação, não está preocupado. Não tem conexão nenhuma. É fazer as coisas de Deus sem viver Deus. Viver uma vida com Deus sem Deus. Armadilha, muito normal nos dias de hoje na igreja. Se a gente for olhar, tem muita gente na igreja sim. Sabe, você é totalmente apático, não sente nada, não tem sensação. No dicionário, lá pelo Google, né, tá escrito assim, o que é apatia? Estado de alma não suscetível a comoção ou interesse. Insensibilidade, indiferença. Então, a nossa resposta não é esperar sentir alguma coisa. A nossa resposta é decidir, tomar uma decisão. Você decide buscar, você decide se posicionar. A gente precisa quebrar o gelo do coração para sentir o amor por Deus, sentir anelo, desejo, vontade, zelo. Meu pai falava muito essa palavrinha. Você tem que ter zelo pelas coisas. A nossa alma, no original, ela anela pelo desejo, por sentir o Senhor. Então, assim, se a gente está vivendo dessa forma, indiferente, tipo, não estou nem aí se o Espírito Santo está aqui. Gente, aquela pessoa lá é muito emotiva, demais. Nossa, Cristina fala pra caramba. Tô brincando, eu falo mesmo, eu sei. Mas assim, se eu julgo o tempo inteiro, eu já fui assim, gente, eu julgava o tempo inteiro. Qualquer coisa que a pessoa falava, eu já estava julgando, eu já fui assim. Só que eu estava completamente gelada, indiferente, e eu tive que me arrepender. E assim, né, cada um é tocado de uma forma, né? E aí, eu queria fazer o primeiro passo com você aqui. Se você me permitir, eu queria fazer uma oração de arrependimento. Sabe? Pra gente falar, Deus, não quero assim, não quero assim. E aí depois a gente vai para a dinâmica. Eu não quero dessa forma, sabe? Não quero, eu me arrependo. Eu quero me arrepender. Porque pode ser que cada um de vocês aqui seja aquela pessoa que fala com Deus, ouve a voz e cada minuto você está ouvindo Deus, mas pode ser que você precise se arrepender sim. Por estar frio, por estar apático, por não estar ouvindo Deus. Porque não é culpa de Deus que a gente não está ouvindo Ele, não. É culpa nossa. Então, se você me permitir, eu queria que você ficasse de pé. Eu vou fazer essa oração. E você fecha seus olhos. Feche assim os seus olhos, não importa quem está do lado. Não importa. Vamos fazer nossa oração de arrependimento? Para a gente restartar e começar do zero o nosso primeiro amor? E aí depois a gente vai sentar com o nosso grupo e vamos tentar entender o que a gente pode fazer para a gente voltar. Amém? Vamos? Podemos fazer isso? Vocês me permitem? Então assim, eu vou fazer essa oração e vocês fecham os olhos e no tempo de vocês. Tá bom? Senhor, nesse momento agora, Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo por não te amar. Não amar o Senhor com todas as minhas emoções, com toda a minha alma, por muitas vezes que eu fui indiferente, que eu fui apática. Deus me perdoa. Senhor, eu sei que o Senhor fala o tempo inteiro, mas às vezes o meu coração está indiferente para te ouvir.
o Senhor fala pela natureza, o Senhor fala pelas pessoas, o Senhor fala, Deus querido, e eu não estou prestando atenção. Senhor, me perdoa por julgar as pessoas, por achar que eu sou melhor do que qualquer uma outra pessoa, qualquer um outro filho teu. Senhor, me perdoa por achar as pessoas emotivas demais, emocionadas demais, por achar que as pessoas são fanáticas, crentes demais. Senhor, me perdoa por eu não derramar uma lágrima pelo Senhor. Senhor, me perdoa, Deus, porque eu às vezes não sinto nada. Senhor, me perdoa por eu não expressar. Deus, eu não quero mais não sentir. Deus, me ajuda. Pai querido, me ajuda. Eu não quero mais viver, ó Deus, assim, sem sentir nada pelo Senhor. Eu não quero viver indiferente, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Como nós cantamos na música, eu me arrependo, Senhor. Me arrependo pela minha apatia, pela minha frieza e indiferença, que a minha alma está inerte. Minha alma estar nesse limbo emocional, por às vezes não sentir nada. Senhor, me perdoa por eu não me preocupar e por eu não me esforçar para sentir, por eu achar normal estar nessa situação, Senhor. Eu me arrependo, Deus. E a partir de hoje, Deus, chega. Eu falo para minha alma, chega de ser fria, chega de estar indiferente, chega de achar que é normal. Eu me arrependo, Deus. Me arrependo por não te amar. Eu me arrependo, Senhor, por ter perdido o primeiro amor. Eu me arrependo, Senhor, por deixar de te amar. Eu me arrependo por deixar de ficar fascinada por Ti, por quando o Senhor me fala através até de uma criança, de meu coração se alegrar. Eu me arrependo, Senhor, por deixar de ficar completamente extasiada por quem o Senhor é. Eu me arrependo, Deus, por esquecer, por deixar a incredulidade entrar sorrateiramente. Senhor, eu me arrependo, Pai querido, porque eu só fui descrendo e deixando a incredulidade entrar. E hoje eu decido, Deus, voltar de onde eu caí. Me perdoa, Senhor. Me ensina a te amar melhor, me ensina a te amar, porque o Senhor me ama o tempo inteiro. O Senhor está o tempo inteiro me buscando, me desejando, me querendo. O Senhor me ama com um amor infinito. O Senhor anela por mim, Senhor. O Senhor tem emoções fortes pela minha vida. Me perdoa, Deus querido, por eu estar tão fria. Me perdoa, Senhor, por eu ter fortes emoções com coisas tão pequenas e banais e por algo tão grande que é o Senhor e a Tua presença, o Criador de tudo, do infinito, eu não sentir. Eu me arrependo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O arrependimento, pode sentar, meus queridos, o arrependimento muda a gente de lugar, tá? Muda a gente de lugar. Depois que a gente se arrepende diante do Senhor com um coração sincero, a gente muda de lugar. Aí agora a gente vai para outra ordem dele. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. E aí a gente fala assim, que obras? O que é para fazer, Deus? E a gente acha, não, Deus, impossível eu voltar ao primeiro amor. Só eu mesma me esforçando? Como que volta para o primeiro amor? A gente já se arrependeu. Ok. Sabe que uma época que eu estava sentindo essa frieza muito grande no meu coração, eu fazia essa oração todos os dias. Por um mês inteiro eu fazia essa oração. Foi uma época que eu fiz um curso com a pastora Neuza Tioca, né, que já morreu, que era de cura interior. E eu pegava essa folhinha com essa oração. E todo dia, na hora que eu ia orar, eu orava essa oração de arrependimento. Por um mês. E eu vi a mão de Deus trabalhando de uma forma incrível na minha vida. Então, a gente acabou de fazer uma oração de arrependimento. Então, agora, a gente tem que tomar uma decisão, uma determinação, né? E não é mais assim, na hora que eu tiver vontade de orar, eu vou orar. Na hora que eu sentir amor por Deus, eu vou amar. Na hora que eu sentir vontade de chorar, eu vou chorar. Não é isso. Uma decisão. Uma decisão é você mudar de rumo. Eu decido que eu vou amar Deus, eu vou voltar ao primeiro amor. Eu me proponho então, todos os dias, leve o tempo que for, eu vou sentar e vou tirar tempo com Deus.
E determinar tempo é bom, às vezes fazer um propósito de 20 dias, 21 dias, porque a gente fica se vigiando, né? Cumprir o tempo, se comprometer com Deus. Então assim, Deus, eu leio minha Bíblia, boto lá o tique que eu li, mas agora eu vou fazer assim, eu vou pegar meia hora, 15 minutos eu vou ler as minhas passagens, 10 minutos eu vou orar, vou pedir para Deus falar comigo. Eu não vou orar pedindo carro, a casa, o trabalho, o emprego, a namorada, o namorar, não. Eu vou falar, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir esse fogo que os pastores falam que sentem no coração, eu quero sentir também. E fica lá 10, 15 minutos orando e fica 10 minutos esperando ouvir Deus, porque às vezes a gente fala, levanta e sai, e Deus ia falar, só que a gente não esperou na presença dele. Então acordar mais cedo, né? Buscar, priorizar. Gente, a gente às vezes acha que tá tudo normal, tá tudo sob controle, tá tudo lindo, sabe? Vou falar uma coisa para vocês da minha vida. Antes de me separar, eu achava que estava tudo bem. Eu tinha um marido, filhos, casa, trabalho, emprego, igreja, já era daqui, ministério, trabalhava aqui, eu achava que estava tudo bem. Parecia uma família Doriana, mas não estava não. Porque o meu tempo secreto com Deus estava comprometido com tanta coisa que eu fazia para Deus. Tava nada bom. Parecia uma família Doriana, né? Não. E aí eu me separei, desabou tudo, né? Caiu a casa. Posso falar uma coisa? Nessa época eu peguei minha Bíblia e falei, Deus, fala comigo agora. Eu me arrependo por ter vivido fria todo aquele tempo. E eu falei, Deus, não importa o tempo que levar, eu quero voltar a te amar igual quando eu era adolescente. Quero voltar a sentir, a ouvir a tua voz. Eu vou voltar. A tua presença é mais preciosa para mim que qualquer outra coisa. E assim, desde então eu vigio a minha vida, eu busco, eu falho muito ainda, mas eu busco guardar a minha alma, luto muito para guardar minhas emoções, porque eu não quero perder isso. Sabe como é que a gente tem que viver? Lembra daquelas passagens que fala assim, eu estou andando, eu tenho água pelos artelhos. Aí Deus fala, vem mais profundo, eu vou mais profundo. Água pelos joelhos. Mas Deus quer que eu vá mais profundo. Água nos lombos. Mas Deus quer que eu vá mais profundo, até que eu tire o pé do chão. Perdi o pé, estou entregue. Deus, é só o Senhor e pronto. É só isso. É só isso. Então vamos traçar um plano? Vamos buscar? Vamos ler a Bíblia? Vamos ter um propósito durante todos os dias? Sabe, Deus é o maior prazer da nossa vida. Ele tem que ser o maior prazer da nossa vida. Não é ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro. Mesmo que a gente tenha muito dinheiro, esse não é o maior prazer da nossa vida. Não é um casamento. Porque se a gente não tiver ouvindo Deus, a gente vai entrar num casamento que vai dar ruim de novo. Porque primeiro a gente tem que ouvir Deus. Primeiro a gente tem que estar na comunhão firme com Ele. Porque a gente é testado de outras formas aí. De toda a minha alma. Senhor, eu quero te dar toda a minha atenção. Eu quero dedicar minhas forças. Eu quero que o Senhor seja o Deus, o Senhor da minha vida, dos meus pensamentos. Deus, eu não posso... Deus não entra onde não tem santidade. Como que Ele vai falar com você se a tua mente está cheia de coisa ruim? Está cheia da novela, do dorama, da série que eu assisti 15 temporadas. Como que é que Deus vai falar? Então, vamos colocar diante de Deus. Eu queria pedir para vocês que a gente fizesse uns grupinhos aqui, mas não queria de muito não, queria só 3. Tem jeito? A gente fazer uns grupinhos com 3 pessoas. E que a gente... Vai ter uns papeizinhos aí, que as meninas vão entregar para vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa vida. Um tempo assim de verdade, um tempo de sinceridade, de honestidade. Como é que eu vou falar para vocês?
a gente sabe que o perigo muito grande, isso da gente não ouvir, não sentir, não ter o fogo de Deus queimando no nosso coração. Isso é um perigo. E às vezes a gente dá uma paradinha, dá uma esfriadinha, mas o perigo não é parar, é a gente continuar deixando que tá bom assim, sem amar. Então, a gente já ouviu, né? A gente já foi confrontado com essa palavra, a gente já confessou arrependimento, né? Mas tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, cada um de nós, que é ser honesto com Ele. Não precisa, sabe, às vezes a gente fala, tá junto com alguém, fala, não, eu oro, eu busco a presença de Deus. E pra quê? Quem sabe é Ele, que te vê por dentro. Lembra que eu falei? Quem te vê por fora vai te honrar, vai falar, olha que crente, mas não sabe da missa um terço, como dizia minha avó. Quem sabe é Ele, o quanto a gente se dedica, o quanto a gente ora. Então assim, Deus não trabalha com aparência, Ele trabalha com a verdade. Então agora, assim, não é sobre responder certo, responder errado, responder bonitinho para a pessoa que está comigo ver. Não, é sobre você se enxergar, tá? Então a gente vai dividir em grupinhos pequenos, 2, 3 pessoas, né? E eu quero te pedir uma outra coisa. Oi? Tem 20? 3 vezes 7, 21. 3. Não. Vamos tentar fazer 4 vezes 5. 4 eu acho, 4 é muito, né não? Tudo bem. Se vocês acharem, então 3 ou 4, tá? Pode ser 3 ou 4 pessoas. Pode pegar quem estiver por perto de você. Enquanto elas arrumam aí o grupinho, eu vou falando, tá? Então, assim, uma coisa que eu quero pedir para você. Não espiritualiza a resposta, tá? Não espiritualiza. É papum. Fala aquilo que está sentindo no teu coração. Não tenta parecer forte. Não, eu ouvi Deus falar para mim, entra pela porta lateral e não pela do fundo. Sabia que a porta estava fechada. Estou brincando. Mas não espiritualiza. Seja verdadeiro. Tá? Sem julgamento, sem conselho. Ninguém aí no grupo precisa ouvir conselho. Só fala a verdade. Tá? Se você puder aí, feche seus olhos, ora antes. Alguém me dá uma folhinha para eu poder ler? Tem uma folhinha sobrando aí? Aqui estão as perguntas. Então, assim, a primeira parte aí é sobre o seu coração. Tá? Sobre o seu coração. Se Deus olhasse hoje para o seu coração, o que Ele vai encontrar? Compromisso, rotina, obrigação, frieza, descuido, preguiça, indiferente, correria, preocupação com material, com dinheiro, preocupação de agradar alguém. Eu estou num relacionamento, então minha preocupação é agradar a pessoa. Agrada a Deus. E Deus vai fazer aquela pessoa te amar mais ainda. Sobre o que tomou o lugar. Tem uma perguntinha, né? Ele encontraria amor verdadeiro por ele? Então, primeira coisa, né? Abre a caixinha do seu coração. Segundo, sobre o que tomou o lugar. Hoje, na prática, o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Seu tempo, sua atenção, seu interesse, seu desejo? O que tem te distraído, te roubado ou te esfriado? E sobre a sua direção. Se você continuar exatamente como está hoje, você está se aproximando de Deus ou se afastando lentamente? E aí, por último, né? O que você tem justificado? Que no fundo, né, você sabe que está se afastando de Deus. Seja honesto com Deus. Não responda rápido. Responda com verdade. Amém? Então, pegue essa folhinha aí.
e converse com seus irmãos. O que está tomando o lugar? Vocês já conseguiram chegar na segunda pergunta aí? O que tomou o lugar? O que ocupou o lugar de Deus na nossa vida? A forma que a gente está vivendo, que o nosso coração está hoje, aproxima ou afasta a gente de Deus? Conseguimos então identificar qual que é a nossa direção? Para onde está indo o nosso barco se a gente continuar indo do jeito que está? Vocês podem ficar onde vocês estão aí, no grupinho, que é até mais aconchegante, né? Você está junto com quem você conversou. Só vira para cá. Eu sei, assim, né, que não é uma conversa boa, né? Não é uma conversa fácil, né? É uma conversa doída, né? Não é leve. Mas, na verdade, o Luciano de Costa para mim, eu vou vou colocar uma bolinha nele ali. Eu sei que não é fácil entrar nesse tipo de assunto, mas é onde Deus começa a trabalhar. Porque, na verdade, Deus não vai transformar a aparência, o que parece. Ele quer transformar a nossa essência, né? Ele transforma a verdade da nossa vida, né? A gente deu uma parada, viu onde você estava, viu, né, aonde que você está, onde está seu coração, o que tomou o lugar. E aí a pergunta que fica é: a gente vai continuar nesse lugar que a gente identificou aqui que estava, ou a gente vai fazer a voltinha? Então, a gente vai fazer uma oração de novo. Mas antes eu queria ler algumas passagens para vocês que para mim falaram assim, mas muito forte no meu coração. E a gente às vezes descobre por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Por que esfriou? Por que parou? Lá em 2 Pedro 1, fala assim, ó: por isso mesmo, empenhem-se, né? Para a gente se empenhar, fazer força. Empenhe-se para acrescentar para a sua fé virtude. Então, beleza, eu tenho fé, mas eu também tenho que ter justiça, honestidade, integridade, bondade com as pessoas. Eu não posso falar mal do outro, eu não posso julgar. Então, virtude. Então, acrescente para a sua fé virtude. E você vai acrescentar na virtude o conhecimento. Conhecimento é estudar, né? É buscar, é ler, é se aprofundar. E ao conhecimento você vai acrescentar o domínio próprio. Nossa, então quer dizer que quando a gente estuda, busca, vive integridade, a gente tem domínio próprio. Porque às vezes a gente fala, eu não aguento, eu não dou conta, não tem como não revidar. O domínio próprio vem, olha o degrauzinho, virtude, conhecimento. Só que tudo isso, empenhe-se, esforce. Ao conhecimento você vai acrescentar o domínio próprio. Ao domínio próprio você vai acrescentar perseverança, sem desistir. E a perseverança você vai acrescentar piedade, bondade, um olhar de compaixão para as outras pessoas, não de crítica, né? E não de julgamento. E a piedade você vai acrescentar fraternidade, é isso aqui, né? Da gente estar junto, da gente ir embora, encontrar alguém, tomar um café, estar junto, ligar, perguntar. E a fraternidade você vai acrescentar o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo nas suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Gente, essa passagem é muito louca, para mim isso é muito forte.
Se você fizer tudo isso, no pleno conhecimento de Jesus, vai impedir que você seja inoperante ou improdutivo. Ou seja, você pode estar na igreja, fazer tudo e ser inoperante e improdutivo. Todavia, se alguém não tem essas qualidades, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, lá vem a palavrinha de novo, empenhem-se. E esse é o destaque que eu quero trazer. Empenhem-se ainda mais para consolidar, para fortificar e confirmar o chamado e a eleição de vocês. Pois se vocês agirem dessa forma, vocês jamais tropeçarão. Gente, isso é um texto que a gente não lê toda hora na Bíblia, né? Depois que eu li esse texto, eu fui lá e li de novo, eu li numa outra versão. Cara, tá explicando como a gente não tropeçar, como a gente não ser inoperante, como a gente não ser improdutivo. E tá falando, empenhe-se, faça, não vai cair do céu. E Deus vai vir falar com a gente assim, pá, se a gente não fizer nada. Empenhe-se. Peraí, eu pulei um monte de coisa. Isso aqui era uma coisa bem importante que eu queria trazer. Outra coisa também. Empenho. Vai falar de novo sobre empenho. Vocês já perceberam que muitas pessoas novas convertidas, que acabaram de aceitar Jesus, às vezes, ela está lendo a Bíblia o dia todo, está buscando, e elas crescem no nível de intimidade com Deus muito mais rápido do que algumas pessoas que às vezes estão há 20 anos na igreja. Vocês já viram isso? Sabe por quê? Se você buscar Deus, Ele vai vir. Ele quer ser achado de nós. Então assim, Ele está disponível. Quanto mais rápido a gente buscar, quanto mais com força a gente buscar, Ele está disponível. Mas o tanto que a gente vai encontrar de Deus, é o tanto que a gente buscar. Se eu sentar e ficar vendo série, é esse tanto de Deus que eu vou ter, nada. Então assim, o quanto você vai encontrar Deus, o quanto que você vai buscar Deus vai resultar em quanto Ele vai responder. Então a gente tem que se empenhar sim. Deus nunca vai te dar menos do que você dá para Ele. Então se você jejua, se você busca, se você passa tempo em oração buscando a face dEle, Ele não vai te dar menos que isso. Nunca. Te desafio. Ele nunca vai dar menos para você do que você deu para Ele. Então Ele vai sim falar com você. E você não vai mais ficar em frieza espiritual. E isso assim não é complicado não. Não é complicado. Parece, né, que é, nossa, que difícil. Aquela irmãzinha do coque lá, ela escuta Deus, ela olha para minha cara e fala tudo que está acontecendo na minha vida. Deus quer fazer isso com você também. Para abençoar outras pessoas. Mas o tanto que você buscar é o tanto que você vai receber mais, que Ele sempre dá mais. Todo avivamento começa com arrependimento. Arrependimento. E o quanto a gente buscar é o que a gente vai receber de volta. É o que a gente vai ouvir a voz, que a gente vai ter dentro de nós. Então assim, vamos colocar aqui um propósito hoje. Nós estamos no primeiro encontrão de março. Eu adoro o desafio. Vamos marcar uma data e vamos fazer até o próximo encontrão. Não deixa passar um dia, sabe? Fala assim, Deus, não importa quanto tempo vai demorar, quanto tempo vai levar. Eu faço um propósito no meu coração com o Senhor. Nem que demore 1 ano para eu ouvir Deus falar. Olhar assim, né? Você tá de olhinho fechado, aí Deus falar, Mariângela, filha amada. Uma pessoa que lindo isso? Silvana, minha filha amada, te amo com amor eterno. Não importa, nem que demore 1 ano, eu vou amar o Senhor, eu vou sentir o Senhor de novo, eu vou buscar, eu vou queimar de amor pelo Senhor. É esse o posicionamento que Ele quer da gente. É esse o posicionamento que Ele quer de nós. Então assim, vamos orar de novo? E assim, tudo que você escreveu aí, tudo que você colocou, eu não quero saber não. Não é para mim não. É você e Ele. E eu sei que assim, eu espero, né,
que essa conversa que a gente começou aqui termine lá no seu secreto com Ele, de noite, hoje, pela madrugada. A pessoa vai falar, às 3 da manhã, Deus, eu vou botar o relógio para despertar ali, que eu quero ter uma conversa séria com o Senhor, Deus. Às 3 da manhã, porque a fila é menor. Não estou sendo religiosa não, gente, é que eu cresci, quando eu era adolescente, era de igreja pentecostal, que tinha vigília, que tinha, aí o pessoal falava assim, vamos orar às 3 da manhã, que a fila é menor. Acabou isso? Não, né? Deus quer que a gente busque do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, não vou perguntar aqui, quem quer fazer esse compromisso, mas eu desejo muito no meu coração que você fale, Deus, hoje é dia 21 de março, daqui até o próximo encontrão, que deve ser lá para o dia 20 de abril, eu não quero que deixar passar um dia sem eu falar, Jesus, senta aqui do meu lado, vem aqui. Eu quero contar para o Senhor o que está acontecendo comigo, porque eu falo para o povo que é porque eu estou trabalhando muito, porque eu não tenho tempo, mas não é nada disso, Jesus. É que eu estou fria mesmo. Então eu quero acabar com essa frieza. Então, assim, vamos no nosso grupinho aí, no grupinho que você conversou, fecha aí, né? E eu vou fazer uma oração aqui e vocês façam a oração do jeitinho que vocês quiserem. E eu se vocês quiserem depois, eu tenho aqui nesse esboço, eu escrevi várias orações. Se vocês quiserem, eu passo para vocês, depois vocês me pedem lá Não é pecado não, gente, você escrever uma oração, que é tudo que tem no seu coração, e repetir para Deus todo dia, falar, Deus, é isso aqui que eu quero, Deus. Quebra aqui tudo que está me atrapalhando. Não é, e não é religiosidade. É porque às vezes a gente senta para orar, a gente fala, Jesus, Espírito Santo, me lembra o que é para orar. E Ele lembra. E aí a gente escreve. E aí na outra vez a gente ora de novo aquilo. É igual o Pai Nosso, né? A gente sabe, Ele falou pra gente, aquele ali é um guia de uma oração. Então, feche seu olho aí. Pode deixar a música um pouquinho mais alto. E derrama teu coração diante dele. E coloca mesmo o propósito, Senhor. Daqui até o mês que vem, eu vou fazer isso. Eu vou tirar isso. Eu vou parar com isso. Ele quer sinceridade do coração. Ele não quer promessa vã. Blá, blá, blá. De blá, 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 o inferno está cheio. E a gente quer ir para o céu. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos a Deus nesse momento. Senhor, eu intercedo por todos que estão aqui e aqueles que vão ouvir isso aqui, Deus amado, em algum lugar, em algum momento. Espírito Santo, começa a quebrar, ó Deus, toda a muralha que nos afasta de Ti. Tudo aquilo, Deus, que nos impede de estar em plenitude, ouvindo a Tua voz, ó Deus. Eu peço que o Senhor nesse momento quebre toda a dureza do coração, toda apatia e toda indiferença. Pai, visita as nossas vidas e quebra nesse momento a pedra que se formou no nosso caminho, pela nossa fraqueza, pela nossa preguiça, pelo nosso sentimento de deixa pra lá, tá bom assim. Senhor, resplandece a Tua luz em cada coração, Senhor. Faz arder os corações por Ti, Jesus. Pai, nós Te damos liberdade aqui entre nós. Espírito Santo, flui aqui entre nós. Cada um de nós aqui, Senhor, já se arrependeu. Então quebra, Deus, toda a frieza, toda a dureza de coração. Faz queimar, faz-nos regressar ao Teu caminho, ó Deus. Faz a gente voltar a fazer as primeiras coisas que a gente fazia e não está fazendo mais. Assim como o Senhor fez queimar e arder o coração de quem já ouviu a Tua voz. Ah, Paizinho, quem já ouviu a Tua voz sabe aqui o que eu estou falando. Nós já ouvimos a Tua voz, ó Deus. Nós sabemos como isso é maravilhoso. Queremos voltar ao primeiro amor, Senhor.
Assim como os discípulos que estavam caminhando ali no caminho de Emaús, Senhor, eu peço nesse momento, Senhor, começa, Deus, a acender no nosso coração aquele fogo, acender a Tua luz no nosso coração, Senhor, no coração de cada um de nós. Senhor, nós nos revoltamos, ó Pai, contra toda apatia e frieza espiritual. Nós nos revoltamos contra o pecado, ó Deus. O pecado de não sentir a Tua presença, de não Te amar como nós deveríamos. Senhor, contra esse pecado de cair do primeiro amor, nós nos revoltamos, ó Deus. Eu não aceito, nenhum de nós aceita, Deus, viver sem sentir a Tua presença, o Teu amor, o Teu abraço, ó Deus amado. Então que cada um de nós aqui não aceite mais passar nem um dia sequer sem ouvir a Tua voz. Senhor, que haja temor, reverência, respeito, zelo por quem o Senhor é. Senhor, que haja na nossa vida adoração por quem o Senhor é. Que nós possamos declarar que o Senhor é digno, que o Senhor é santo, Deus. Nesse momento, ó Pai amado, a gente sabe que tem milhares de anjos, ó Deus amado, incontáveis seres diante do Teu trono, Senhor. Eles estão falando santo, 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 santo ao Senhor dos exércitos. Eles estão, Senhor, se derramando diante de Ti, ó Pai, porque sim, o Senhor é santo e digno de toda exaltação. Então, Pai querido, o Senhor é digno da minha adoração. Ó Deus amado, assim, ó Deus amado, como a natureza Te louva, os pássaros Te louvam, ó Deus querido, que o Senhor receba o meu louvor, e que seja um louvor limpo e puro, que chegue, ó Deus querido, até o Teu trono, ó Pai. Senhor amado, não queremos viver assim, ó Deus, não queremos viver, ó Deus, aquém do que o Senhor é, sem sentir, ó Deus. Eu Te peço, Senhor, que cada um de nós aqui, que a gente Te ame com toda a nossa alma, Senhor, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, ó Deus. Que a gente, Senhor, não dê nenhuma desculpa para o diabo, para desculpa, para preguiça. Senhor, que a gente viva, Senhor, com domínio próprio, como disse na passagem. Que possamos glorificar o Teu santo nome, ó Deus, com a nossa vida, cada segundo do nosso viver. Glorifique o Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos, Paizinho querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor alinhe nossos corações para quem Ele é. Que o Senhor alinhe, que caia as escamas dos nossos olhos, do nosso coração, que a gente consiga caminhar com passos firmes, sabe? Com a certeza de que Ele está conosco, que a gente tem sentimentos fortes por Ele, que Ele traga convicção, arrependimento. Sabe, gente, arrependimento é todo dia. Todo dia eu me arrependo, porque outro dia eu fui no café com a minha mãe e tinha um rapaz lá chorando, sem conseguir respirar, e Deus tocou no meu coração e falou, vai lá e ora por ele, e eu fiquei com medo e não fui. Como eu me arrependo, Deus, como eu me arrependo. Quantas pessoas já passaram por você, que precisavam ter ouvido a voz de Deus, através de você, e você não falou? A gente tem que se arrepender todo dia, todo dia, todo dia. E que hoje seja o começo, hoje seja o marco, o começo de um novo relacionamento com Deus na nossa vida. Sabe? Que o coração nosso seja desperto, faça assim, plum, exploda. É a metanoia, né? Que é quando a gente recebe uma verdade, que isso resplandeça a luz de Deus sobre nós, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente acorde hoje para amar a Deus, para amar o Senhor, para se esforçar para isso, uma decisão, amém? Não importa quanto tempo leve, como se demorar, não importa, o que importa é que nós vamos iniciar hoje uma nova história. Quem é que vai iniciar hoje uma nova história? Amém?